Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camil Giglio, trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione, e hoje eu estou aqui para mediar uma conversa sobre a obra Jornadas Novos Caminhos de Matemática. E para debater alguma das características, contaremos com a ilustre presença da Thaís Marcelli de Andrade, a editora responsável pela obra. Thaís, seja muito bem-vinda. Oi, Camil. Olá, professores. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra falar um pouquinho sobre jornada para vocês e espero que gostem da coleção. Maravilha. Vamos apresentar um pouquinho do currículo da Thaís. Thaís Marcelli de Andrade é licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista em Educação Matemática pela mesma universidade, a UEL, lá no Paraná, atuou como professora de ensino fundamental nas redes pública e particular de ensino e atualmente é editora de materiais didáticos de matemática. Thaís, para já iniciar essa conversa aqui, eu gostaria de lançar a primeira pergunta. A gente vem acompanhando as mudanças ocorridas nas últimas décadas, que são influenciadas fortemente pela tecnologia digital. E a gente percebe que as coisas que acontecem no mundo parecem estar mais rápidas, mais fragmentadas, mais efêmeras. Para autores como McLuhan, Carpenter e Kerckhoff, as tecnologias atuam como extensões de nossos corpos e mentes humanos, potencializando e ampliando o sistema nervoso e a psicologia. Isso é facilmente confirmado quando a gente olha para a tecnologia e vê como ela tem influenciado a maneira como a gente organiza os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a maneira como a gente interage, os nossos trabalhos, até como a gente acessa e consome conteúdos. Dentro desse contexto, como os professores, temos um grande desafio de despertar e cativar o interesse dos estudantes. E o livro didático é um grande aliado para essa empreitada por sistematizar uma sequência lógica de gradação de complexidade. Sendo assim, quais destaques você apontaria como os principais diferenciais da obra Jornadas Novos Caminhos de Matemática? É uma boa pergunta mesmo, Camil. Da coleção Jornada, são vários pontos interessantes para se levantar, né? Mas elencando alguns, seria a organização e a sequência lógica, a clareza e a simplicidade, quer dizer assim, a linguagem e a apresentação dos conceitos são claras, simples para o texto ficar acessível aos estudantes, a matemática no dia a dia, atividades variadas e progressivas, eu vou explicar depois um pouquinho de cada um deles, né? As resoluções detalhadas para o professor, a abordagem visual e os temas atualizados. O livro apresenta uma boa estrutura e organização, seguindo uma sequência lógica de conceitos matemáticos. Isso quer dizer assim, nós optamos por colocar cada tópico numerado sequencialmente, para facilitar o desenvolvimento do conhecimento dos estudantes e também no planejamento das aulas dos professores. Então, quando começa lá o capítulo 1, tem a sequência, tem o tópico 1, 2, 3, 4, 5, aqueles tópicos que os professores estão habituados, que conhecem já muito bem. No capítulo 2, ao invés de voltar a ser numerado do tópico 1 novamente, não, a gente dá uma sequência. Se terminou no 6, começa do 7, 8, 9, e assim vai até o final do volume. No próximo volume, começa a numeração de novo. Isso facilita uma organização para o professor e também para os alunos. Então, aqui no slide tem uma referência de como é essa trilha. Nós chamamos cada tópico desse como trilha de aprendizagem. Além disso, o sumário também traz uma boa organização para isso. Tentamos deixar assim, poucos elementos para facilitar na manipulação também do livro do estudante e também do manual do professor. Outro tópico, né, que eu citei são as teorias e as atividades, ilustra os conceitos apresentados e suas aplicações no mundo real. Isso ajuda os estudantes a visualizar como a matemática ela é usada em diferentes contextos. E aí torna o aprendizado mais significativo, né? Por exemplo, atividades contextualizadas ou até mesmo a teoria trazer linguagem do dia a dia do aluno. Então, isso é algo que é um destaque também da coleção. Além disso, a coleção contém uma variedade de atividades, das mais simples às mais desafiadoras.
As atividades, a gente tentou colocar para aumentar gradualmente o nível de dificuldade, para permitir que os estudantes pratiquem e consolidem seus conhecimentos. Então, o professor consegue também analisar onde que está cada atividade, como a gente traz um nível de dificuldade gradualmente, começa lá com aquele efetue, com umas atividades para poder praticar a teoria que acabou de ser vista, depois vai aumentando o nível de dificuldade com elaboração de problema, ou um problema mais contextualizado, atividades desafiadoras, que tem como destaque também. E em cada volume, há uma seção que ajuda também bastante o professor na preparação das aulas, na correção das atividades, são uma seção de resoluções, e todas as atividades são resolvidas e detalhadas, não é só como se fosse uma extensão do gabarito, não, é uma resolução detalhada. Outro ponto interessante, Camil, é o uso das imagens atrativas, como as ilustrações, gráficos, fotografias. A gente trouxe sim, umas imagens bem legais, assim, divertidas, para ajudar a tornar o conceito matemático assim, mais tangíveis, fáceis de entender. Então, o aluno olha uma fotografia, já chama atenção para aquele conteúdo. O aluno cativa ele, né, na hora de fazer a leitura, de entender aquele conteúdo. Outro ponto interessante é que, a partir das contextualizações, que é bem evidente nessa coleção, nós buscamos inserir assuntos atuais, como é o exemplo da pandemia, que está aí sendo mostrado também. Acredito que essa compreensão também fica mais aguçada, digamos assim. Acho que é isso dos pontos que... os principais, assim. Perfeito. A gente nota um cuidado bem grande com relação à parte visual da obra, né? Essa proposta de trabalhar as trilhas de aprendizagem ficou muito bacana, o professor já consegue identificar o que vai ser trabalhado dentro daquele capítulo com uma certa antecedência, e também os temas transversais contemporâneos, né? Atendendo, inclusive, o que a BNCC exige. E aí, aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de fazer uma próxima pergunta. A gente vê que a BNCC trouxe uma série de mudanças, né, dentre as quais se destaca a progressão, que busca favorecer a aprendizagem com a gradação da complexidade dos temas que você comentou. E outro aspecto que se destaca é a questão da contextualização, né, em que se reforça o papel da escola de preparar o estudante para entender como a matemática é aplicada em diferentes situações, dentro e fora da escola. Nesse sentido, de que forma a obra aproxima a matemática de situações cotidianas do estudante, auxiliando-o a perceber a relevância e a aplicabilidade dos temas estudados? Como você disse na própria pergunta, por contextualizações de problemas, pelas teorias bem claras e práticas, sem perder também aquele rigor matemático, né? Não podemos deixar isso de lado, claro. Relações com outros componentes curriculares, também é um ponto bem legal para ser analisado, e exemplos relevantes para a vida do aluno. Então, o livro apresenta assim, atividades que são baseadas em situações do dia a dia, como compras, planejamento financeiro, cuidados com a saúde, análise de dados e por aí vai, né? Esses exemplos tornam a matemática mais concreta e relevante para a vida do estudante. Além disso, os conceitos, eles são apresentados de maneira, como eu disse também, prática e clara. 2 exemplos para vocês aqui, ó. É uma linguagem acessível, que sem perder o rigor matemático, mas é uma linguagem fácil para o aluno conseguir compreender, para ele não perder o interesse também, né? Então, isso é algo que a gente tenta apresentar do começo ao fim do volume, de toda a coleção. O livro destaca também conexões com as outras áreas, que aí mostra essa matemática, como ela desempenha um papel fundamental em outras áreas, como uma ferramenta indispensável. Uma seção que é legal dessa coleção chama Matemática em Destaque, trouxe 2 páginas para vocês analisarem. Elas permitem relacionar o conteúdo com outra área ou com situações do dia a dia. Acaba buscando o aluno, né, trazendo para perto, aproximando ele da matemática, podendo aplicar
fora da sala de aula também, né? Os exemplos para ilustrar os conceitos matemáticos abordados, né, tanto na teoria quanto nas atividades, também foram cuidadosamente selecionados para que haja esse interesse dos estudantes e que relacionem as suas experiências, né? Isso permite que eles compreendam a importância da matemática em suas vidas e também em suas futuras carreiras, porque, querendo ou não, um aluno do sexto ao nono ano já está sendo encaminhado para o ensino médio, já sendo pensado e talvez até sendo moldado, pensando numa futura carreira, né? Acho que é isso. Maravilha, é muito importante a gente fazer essa contextualização, né? Mostrar que a matemática está presente em diversas situações do dia a dia. O mundo, né? A matemática é uma linguagem de interpretação do mundo. Então, a gente vê matemática aí no dia a dia caminhando pelas ruas, esperando o ônibus, indo ao mercado, enfim, nos deparamos com diversas situações, né? Que exigem essa capacidade de analisar o que está ao nosso redor. E isso exige uma capacidade de leitura e interpretação de diferentes linguagens, né? Não só a matemática, de números, mas linguagem verbal, não verbal e multimodal, além de trabalhar com diferentes gêneros, né? A obra tem um destaque, inclusive, bem grande por explorar a competência leitora dos estudantes em diferentes linguagens, né? Leitura de textos matemáticos, gráficos, infográficos, etc. Você poderia explicar e dar exemplos de como isso acontece, por favor? Sim, sim. Essa pergunta é interessante porque muitas pessoas consideram que a matemática se resume assim a cálculos e números, mas não é, né? Ela vai além, envolve a leitura e interpretação de diversos tipos de linguagem, como os gráficos, as tabelas, diagramas, textos explicativos, problemas contextualizados, até mesmo aquele passo a passo para resolver alguma coisa. Esse tipo de exploração acontece no decorrer da coleção toda, mas tem uma seção que tem específica, que é a de infográfico, ela não vem com o nome infográfico, ela vem com títulos variados, mas que explora bem essa competência leitora. A proposta dessa sessão é chamar a atenção por meio de linguagem, por meio da imagem, e, ao mesmo tempo, criar a oportunidade dos estudantes interpretar as informações em forma de infográfico que esteja relacionado aos conteúdos, ou o contexto que está trabalhando ali na unidade, na página, né? Esse é um exemplo de infográfico, então o aluno tem que interpretar, às vezes, um gráfico está relacionado com uma informação da outra página, então ele tem que fazer essa interpretação, esse jogo, né, de informações. Mas não é também só isso. A variedade de formatos de texto também é algo que tentamos oferecer nessa coleção, com textos informativos, explicativos, instruções de como utilizar um software de geometria, por exemplo, ou até mesmo resolver ou fazer, elaborar, né, um fluxograma. Isso também explora diferentes tipos de linguagem, né? Outro exemplo aqui é esse texto, que é para trazer esse rigor mais científico para o aluno começar a se envolver com esse tipo de informação, né? Porque não só ali no texto, não só ali no livro Jornadas, mas ele vai sendo preparado para fora de sala de aula também, né? Pegar um jornal, fazer uma leitura de um outro texto científico, vai sendo aprimorado isso nele, né? E ali do lado trouxe um exemplo do GeoGebra, que explica passo a passo como resolver, e tem que ter essa linguagem, essa leitura, essa interpretação também. Muito legal, muito bacana. Está muito relacionado com a questão do pensamento computacional, inclusive, né? Essa questão dos fluxogramas, de abstração, enfim. A gente vive, inclusive, nessa era digital que está repleta de recursos tecnológicos, como você acabou de apresentar aí, o GeoGebra, e esses recursos, eles buscam facilitar, né, o armazenamento, o compartilhamento e o processamento de dados. Temos exemplos práticos desses recursos no nosso cotidiano, como, por exemplo, o Google, né? Você está com uma dúvida, você coloca uma pergunta ali e ele praticamente traz resposta para tudo. Temos também o YouTube, que é um repositório de vídeo que te ensina desde uma receita até como consertar o motor de um carro. Ou um exemplo mais concreto, dentro de sala de aula, né? Uma planilha
que automatiza, por exemplo, a soma dos gastos que você teve durante o mês. Então, ao analisar a etimologia da palavra tecnologia, a gente vê que essa origem é grega, né, e que promove a aglutinação de duas palavras, tecne, que significa técnica, arte, ofício, e logia, que significa estudo. Logo, podemos entendê-la, né, grosso modo, como um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que objetivam a resolução de problemas. Pensando nesse contexto, eu gostaria que você comentasse para a gente como a obra favorece o uso de novas tecnologias. Você poderia dar exemplos de alguns recursos tecnológicos que são sugeridos ou utilizados na obra? Sim, sim. Na coleção Jornadas Matemática, há uma seção que envolve tecnologias, que ela é chamada Explorando Tecnologias. Nessa seção é desenvolvido um trabalho com os softwares, esse que eu citei, que é o GeoGebra, planilhas eletrônicas, o Calc, né? E que possibilita realizar construções, verificar propriedades, trabalhar com planilhas eletrônicas, organizar dados, construir gráficos, obter resultados a partir de funções, fórmulas, enfim, são várias possibilidades, né? Mas, além disso, ao longo dos volumes, nós sugerimos alguns outros recursos online, né, para ser trabalhado, para trazer esse mundo digital próximo do aluno, que são algumas visitas virtuais a exposições em museus, utilização de simuladores, alguns podcasts e outros, né? Esse aqui é um exemplo da carinha que vem assim o GeoGebra, da planilha eletrônica, a explicação de cada ponto. Esse outro aqui são 2 páginas que no final de cada uma tem um boxezinho Fica a Dica, que é onde a gente sugere para o aluno visitar esse site, que ou pode ser um simulador, ou às vezes também está no manual do professor, né? Que é aquele manualzinho em U, apresenta lá também algumas coisas para o professor levar o aluno em sala, levar o aluno no laboratório ou algum outro recurso, né? E ali tem um vídeo, tem um podcast que está pedindo, né, para ser acessado, está sugerindo ser acessado. Mas também vale destacar, assim, que todos esses recursos, eles costumam ser atrativos para os estudantes, né? Mesmo porque os alunos estão mergulhados nesse mundo tecnológico, eles estão inseridos nesse mundo, né? Então, colocar esses recursos na coleção já é fundamental, como você também já comentou, né? Todo o tempo está ali. Então, é importante destacar que a tecnologia ela deve ser utilizada de forma equilibrada e adequada, e não substitui um livro didático, e nem substitui as aulas, mas sim é um complemento, é um auxílio, um aprimoramento das aulas que o professor tem que agregar. O professor nada mais é do que um mediador ali, ele que vai conduzir, ele que vai saber a maneira efetiva, benéfica de trazer essa tecnologia para a sala de aula. Claro que os professores também aprendem muito com os alunos, mas ali quem faz essa mediação é o professor que traz essa tecnologia junto com o livro didático, tem que ser tudo uma forma harmônica, né? Alguns professores ainda podem falar, não tenho tanta familiaridade com tecnologia e tal. Professores, fiquem tranquilos que a obra traz um passo a passo de como utilizar esses recursos. Não é mesmo, Thaís? E assim, como professores, a gente sabe que a aprendizagem ela se dá ao longo da vida, já que a gente está falando como profissionais, né, da educação, e para trabalhar com um público tão heterogêneo como é o caso dos estudantes que nós temos, né, e as diversas turmas, acompanhar as mudanças geracionais ao longo das décadas, é preciso que a gente sempre esteja atualizado sobre as teorias e as metodologias que permitem facilitar o nosso processo de ensino e de aprendizagem, né? Pensando nisso, Thaís, gostaria que você comentasse para a gente quais contribuições o professor pode encontrar no manual do professor. O manual já é algo assim, um recurso indispensável no contexto educacional, né? E nós, como editores e autores, buscamos conversar sempre com os professores para melhorar cada vez mais nesse aspecto. Entre as várias contribuições que o manual do Jornadas Matemática oferece, destacam-se alguns, né? Vou citar alguns e depois eu explico um pouquinho de cada um para vocês, que são as sugestões didáticas de todas as atividades, as sugestões de trabalhos com metodologias ativas, ficha de avaliação individual,
apontamentos de materiais complementares. Nessas sugestões didáticas, página a página, quer dizer assim, todas as atividades são comentadas nesse livro. Então, o professor tem um apoio de cada atividade, ou até mesmo das teorias também, né? Algumas são comentadas, tem um material a mais para ser acessado e tal, mas todas as atividades são comentadas. Muitos desses comentários, além de explorar de modo que colabore, né, com o professor na sala de aula, elas exploram também as competências gerais, competências específicas, as habilidades específicas, os temas contemporâneos transversais da BNCC, que a gente atende também, textos relacionados a outros temas, como a cultura juvenil, cultura de paz, combate ao bullying, e ainda algumas atividades complementares, que são destacadas com essa PVzinha roxa, igual está aqui nos slides também. Trouxe um exemplo ali, que o manualzinho nosso é em U, né, que é aquele que fica na lateral da página. Então, ali já tem um comentário de competência geral, um de competência específica, um tema contemporâneo. Ali na outra página da direita tem uma atividade complementar, né? Sobre a metodologia ativa, tanto na parte geral do manual, quanto nos comentários página a página, são exploradas essas estratégias. Então, lá na parte geral, a gente abordou todas, colocou todas que nós gostaríamos de trabalhar nos jornadas. Claro que são inúmeras, tem muito mais do que essas, mas nós optamos por essas, mesmo porque a gente não ia conseguir colocar todas no material. Os professores, eles podem utilizar elas para fazer, assim, os estudantes, trazer o estudante para perto, para deixar eles com uma participação mais ativa no processo da aprendizagem. E na página, trouxe outro exemplo, tem algumas contribuições já específicas. Olha, então, quer dizer, essa página aqui pode ser trabalhada assim, com essa metodologia ativa. Então, no decorrer de toda a coleção, tem alguns apontamentos como esse, né? O outro ponto é as sugestões complementares. Então, além do conteúdo principal do livro didático, né, o manual do professor fornece essas sugestões. Esses recursos adicionais, eles não incluem apenas livros e sites que a gente está acostumado, mas também os vídeos e os podcasts, que oferecem, assim, outras perspectivas para o professor, para colaborar com ele, para aprimorar suas aulas, né? E por último, que eu falei, que é um outro ponto interessante do manual, nos jornadas nós colocamos uma ficha de avaliação individual que pode ser aplicada pelo professor de maneira contínua, no decorrer do todo o ano letivo. Ela pode ser personalizada para cada estudante. E com base nessas avaliações, os professores podem ajustar suas aulas, assim, garantir que o estudante alcance seu potencial, né? Ele pode ter uma ficha para cada um e seguir ela do começo ao fim, como se estivesse mais organizadinho, assim, né? Acho que esses são os pontos do manual do professor, mas, assim, convido a todos a analisar a obra, porque são muito mais pontos do que esses, né? Enfim. Perfeito. Então, a gente percebe que o manual do professor traz uma formação continuada, né? Que auxilia o professor aí a buscar recursos, a aprimorar a sua atuação em sala de aula. Thaís, a gente está chegando ao final desse vídeo. Eu vou abrir um espaço para você deixar uma mensagem final para os professores. Fique à vontade. Eu trouxe aqui também as capinhas para vocês analisarem a coleção. Gostaria que olhassem com carinho toda a coleção, acessem o conteúdo dele, tem ele disponível na internet. E assim, o livro foi feito cuidadosamente para que atendessem a sala de aula, atendessem os professores. Ocorreu sempre uma conversa com os professores para entender qual é a necessidade. Então, assim, gostaria que vocês analisassem realmente com carinho e eu fico aqui à disposição se alguém quiser depois me procurar, fazer alguma pergunta, conversar. É isso, um grande abraço para todos e obrigada novamente pelo convite. Nós que agradecemos a sua explanação, né, sobre algumas das características da obra, e eu reforço o convite da Thaís. Professores,
Acessem o livro, ele está disponível na íntegra, vocês podem acessar ele através do e-docente, podem consultar online ou baixar o arquivo em PDF no seu computador, e além disso, também vocês contam com o mapeamento das habilidades do currículo do seu estado. Então, é possível conferir as habilidades que estão presentes no livro e comparar com o estado, com as habilidades do currículo do seu estado, tá certo? A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Um abraço, tchau, tchau.